Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo queremos falar sobre os 3 jogos do Super Mundial que aconteceram nessa segunda-feira, dia 16 de junho. Torcedor, mais 3 jogos da primeira rodada da nossa Super Mundial, né, da Copa do Mundo de Clubes de 2025 aconteceram. Vamos começar pelo primeiro deles, né, o jogo das 16 horas entre Chelsea e LAFC, jogo do grupo D, grupo do Flamengo, tá? Um jogo que foi chato de assistir, porque o Chelsea, assim, jogando numa má vontade, tá? Parecia que ninguém queria estar ali, andando em campo, mostrou assim, falou, pô, uma hora a gente resolve esse jogo, foi mais ou menos isso que aconteceu, conseguiu fazer os 2 gols. Assim, o Chelsea não fez força nenhuma para vencer o time americano, uma preguiça danada, tá? Para vencer o time americano, e do outro lado, um time que tem sim alguns jogadores legais, né? O Lloris apareceu em alguns momentos com boas defesas, já conhecido, obviamente, campeão do mundo com a França em 18, mesma coisa do Giroud. O Boanga errou bastante, né? Ele que é o destaque dessa equipe, né? O gabonês pela ponta esquerda. Sim, foi um jogo bem chato de se assistir, tá? Foi um jogo bem parado, né? Como eu falei, o Chelsea numa má vontade danada, e mesmo com essa má vontade conseguiu poupar alguns jogadores e conseguiu os 3 pontos, o que já era esperado, tá? Eu esperava que o Chelsea quisesse fazer saldo ou algo desse tipo, mas não foi o que aconteceu. O Chelsea, assim, andando em campo, Palmer, e toca para lá e toca para cá, um jogo burocrático. Não teve aquele perde e pressiona que a gente via bastante durante a temporada o Chelsea fazer, não. O Chelsea numa nice. O Chelsea jogou numa nice e venceu a equipe americana por 2-0. A equipe americana que eu esperava até um pouco mais deles, ainda mais porque o Chelsea estava nem aí, né? Mas não mostrou muita coisa não, e isso é bom para o torcedor do Flamengo já ir se animando com a possibilidade de nem sofrer contra esse time americano, que parecia ser um timezinho mais ou menos, mas não mostrou tanta coisa. Veremos nas próximas partidas desse grupo. 2-0 Chelsea. Chelsea, então, ia nesse momento para a primeira colocação do grupo. Tá? O segundo jogo do dia, que foi às 7 horas da noite, foi o jogo da movimentação. Foi o jogo que aconteceu tudo que ninguém esperava. Foi Boca 2, Benfica 2. Resultado improvável. Eu acho que se você perguntar para a maioria das pessoas que fez a simulação, era praticamente impossível dizer que esse Boca Juniors, esse Boca completamente perdido, dentro de campo e fora de campo, questões administrativas péssimas, jogando muito mal, chegaria contra o Benfica, que foi, querendo ou não, a pedra no sapato do Sporting lá no Campeonato Português dessa temporada, e simplesmente fazer um jogo ruim, sim, mas muito efetivo. Né? O Boca jogou basicamente com o peso da sua camisa, com a força da sua torcida, porque o estádio estava lotado de torcedores do Boca Juniors, uma loucura. Tinha muito torcedor do Boca mesmo, uma presença absurda da torcida argentina. Né? E o Boca, mesmo jogando mal, conseguiu fazer 2 gols, cara. Primeiro tempo, o Benfica era melhor, já tinha dado bola na trave, até que em 2 escapadas o Boca fez 2 gols. Assim, uma eficiência absurda. A primeira numa boa jogada pelo lado esquerdo, se não me engano, do Velasco. Ele dá uma caneta no jogador do Benfica, toca, Merentiel bate para tirar do Trubin e fazer 1-0. E depois uma cobrança de escanteio, né? Acho que foi de escanteio. A bola chega e o Bataglia, ex-jogador do Atlético Mineiro, abriu 2-0. E assim, com o Boca não jogando nada. O Benfica sendo muito superior. Mesmo assim, o Boca estava ganhando por 2-0. O famoso peso de camisa e, como eu disse, o apoio da sua torcida e tudo mais. E sem Cavani, hein? Sem Cavani, que querendo ou não ainda é o nome de peso. E o Ander Herrera, que é o outro nome de peso, saiu machucado e ainda foi expulso. Estando no banco de reservas na hora do lance do pênalti, porque sim, o primeiro gol do Benfica foi de pênalti, um pênalti marcado em cima do Otamendi, né, Otamendi que tem lá suas ligações com o River Plate e tudo mais, já não tem muita, não é muito amado pela torcida do Boca, né, uma falta dentro da área ali em cima do Otamendi, um lance que praticamente impossível não se dar pênalti quando o VAR chamou, câmera lenta, tem ali um contato, um chute do jogador do Boca, pênalti, o Di Maria completamente gelado, mesmo a gente sabendo que o Marquezinho não defende pênalti nenhum, o Di Maria fez a questão de, assim, bater um pênalti absurdo, só tirando, assim, rolou para dentro do gol, bizarro, pênalti batido pelo Ángel Di Maria, inclusive, que está se despedindo do Benfica para jogar no Rosário Central da Argentina na próxima temporada. Loucura, né? Uma maluquice a gente pensar que o Di Maria vai estar aqui no continente sul-americano de volta. É claro que é para encerrar sua carreira e tal, mas é uma loucura, algo que eu não imagino, por exemplo, o Messi fazendo e tudo mais, né? Ainda mais em Rosário, que é uma das cidades mais perigosas da Argentina
hoje, tá? E aí, como vocês sabem, né, gente? Boca Juniors na frente, time argentino na frente, meu amigo. É porrada e cera. E foi mais ou menos isso até o final do jogo, tá? O Boca fechou a casinha. E aí, meu amigo, caixa de ferramenta aberta, pancada pra lá, pancada pra cá e uma cera danada. Teve lances dos jogadores portugueses caindo na pilha. Teve até um lance que eu marquei na cabeça, que foi uma chegada do Carreiras, lateral esquerdo espanhol do Benfica, que inclusive foi procurado pelo Real Madrid, se não me engano, nesse começo de temporada, que ele cai muito na pilha, ele faz a falta, tromba com o jogador do Boca e peita, e o Otamendi chega para separar. Tipo, eu conheço a galera aqui, sai, vaza, só toma o seu cartão amarelo e fica numa boa. Porque é isso, né? A gente sabe, cara. A gente enfrenta argentino aqui quase toda quarta-feira, terça-feira, quinta-feira de Libertadores Sul-Americana, então a gente sabe como que isso funciona. O que eles mais querem é que você caia na pilha deles, e os portugueses caíram em certos momentos, e como eu disse, essa cena ficou muito marcada na minha cabeça, do Otamendi falando, olha, eu conheço os caras, sai, não compensa ficar nessa porque a gente só tá perdendo tempo. E aí, né, já pro finalzinho do jogo, o Benfica foi sendo melhor, né, mesmo com um a menos, porque o Belotti foi muito bem expulso, ele acabou chutando a cabeça do jogador do Boca Juniors no lance de ataque, foi muito bem expulso, né, na chamada pelo VAR. Mesmo com um a menos, o Benfica foi melhor, criou as principais chances, continuou sendo a melhor equipe em campo. O Boca tentando algumas escapadas, mas assim já morto, completamente só no foco defensivo para tentar segurar esse resultado. Né, uma cobrança de escanteio para a área e o Otamendi, que sofreu o pênalti, né, conseguiu fazer aí o segundo gol e empatar o jogo para os portugueses, mesmo com um a menos. E depois do empate, o Boca praticamente que faleceu em campo. O Benfica tentou chegar mais vezes, até então que o jogador, o zagueiro do Boca, fez uma falta criminosa. Teve outro vermelho dessa vez para a equipe do Boca, uma loucura completa. Um jogo que a gente esperava uma vitória tranquila do Benfica, virou um jogo maluco de 2-2, né? Um jogo assim inesperado, né? O Boca não jogou bem, mas conseguiu empatar e consegue agora então se manter vivo nessa briga por essa segunda vaga, algo que eu não imaginava, tá? E basicamente, quem fazer mais gols no Auckland City, né, o time semi-profissional da Nova Zelândia, vai se classificar em segundo do grupo, até porque eu não imagino nem Benfica e muito menos o Boca conquistando pontos contra o Bayern, que deve varrer esse grupo sem muitos problemas, tá? Mas como eu disse, resultado bom para o Boca, que se mantém vivo nessa briga. Para o Benfica foi um resultado ruim, porque mesmo jogando melhor que o adversário, não conseguiu levar os 3 pontos, que seriam obviamente muito importantes para essa segunda colocação, basicamente se auto-garantir nas próximas rodadas, até porque se o Benfica vence hoje e vencesse o Auckland, estaria já classificado para a próxima fase, só brigaria pela primeira colocação com o Bayern na última rodada. Não vai ser o que aconteceu, né? Não vai acontecer isso, porque o empate veio, e com esse gol do Otamendi no finalzinho, o Boca não conseguiu vencer um time europeu, e o Corinthians continua sendo o último clube sul-americano a vencer um clube europeu, que foi lá em 2012 contra o Chelsea, né? Vamos então para o jogo do Brasil, né? O jogo brasileiro dessa segunda-feira, Flamengo 2, Esperance de Tunis 0. Tá um jogo que, cara, olha, confesso que me surpreendeu um pouco, tá? Eu esperava que esse time tunisiano seria pior, tá? Não é um time tão ruim assim. O Flamengo deu algumas oportunidades, inclusive. O Rossi fez ali uma defesa ou outra, teve uma até bem legal nesse segundo tempo, tá? Mas obviamente o Flamengo foi melhor, mereceu vencer, fez 2 grandes gols, tá? 2 golaços, tá? De jogada trabalhada, de toque de bola. Gostei da estreia do Jorginho, o Ayrton Lucas pela esquerda desafogou muito o time nas ultrapassagens. E aí o final do jogo, basicamente, ali com um ataque muito rápido, com o Bruno Henrique, Michel, Luiz Araújo, o Cebolinha, o Flamengo conseguiu criar ainda mais chances. Apesar de alguns momentos o jogo ter um certo equilíbrio, principalmente pelo jogador aqui, deixa eu pegar o nome dele, que é até difícil de falar o nome dele aqui. Belaili. Youssef Belaili. Camisa 11 aqui do Esperance de Tunis. Fez um fogo, tá? Foi o principal jogador da equipe adversária. Fez algumas jogadas individuais, criou algumas oportunidades, né? A boa defesa do Rossi, se não me engano, sai de um chute dele, né? Ele tentou resolver em alguns momentos ali de forma individual, não conseguiu, e o 2-0 para o Flamengo, para mim, foi justíssimo. Claro, o Flamengo tem que estar um pouco mais ligado, né? Deu alguns ataques para o adversário, cedeu algumas chances para o time, acabou que os caras esbarraram na falha técnica deles. Mas, como eu disse, eu esperava até que esse time fosse pior do que mostrou ser nessa partida contra o Flamengo, que agora tem um 2-0, né? Poderia ter jogado melhor, conseguido, quem sabe, um 3-0, um saldo maior
para que assim pudesse empatar, vamos dizer aqui, 5 o Chelsea e continuar em primeiro do grupo. Não foi o que aconteceu, né? Conseguiu apenas o mesmo placar que o Chelsea conseguiu lá para cima do LAFC. Eu não imagino que o Chelsea vai jogar contra o Flamengo da forma que jogou contra o LAFC, não imagino. Imagino que eles vão vir sim aí para jogar sério, jogar mesmo a partida com mais seriedade, levar mais a sério o torneio. Caso o Chelsea leve da mesma forma que eles levaram o jogo de hoje, o torcedor do Flamengo tem que começar a criar uma esperançazinha aí, porque vai ser possível, tá? O Flamengo, querendo ou não, é o melhor elenco do Brasil e é o time que basicamente pegou um europeu que não é dos mais fortes. Obviamente que não é dos mais fracos, mas também não é dos mais fortes, né? Então, tem aí alguma chance. Eu não acho que vai ganhar. Tá? Eu acho que empatar é algo plausível. Acho que é algo que dá para almejar, ainda mais se o Chelsea jogar como jogou contra o LAFC, como eu disse anteriormente, tá? Eu vou passar aqui pelas classificações, né? Nesse momento, os grupos que tiveram mudanças hoje, né? Os grupos que tiveram mudança ontem, eu falei na live de segunda-feira, de manhã não, né? Eu fiz a live de tarde só porque eu achei que não ia ter conteúdo e tudo mais, tá? Se você puder acompanhar lá, deixa o seu like na live. Eu agradeço demais. Obviamente, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, também se inscrever aqui no canal, ativar notificações, fazer tudo que ajuda demais, fortalece demais o meu trabalho, tá certo? No grupo C, Bayern líder, obviamente com 3 pontos, porque venceu o Auckland lá por 2-0, por 10-0, que 2, né? 10-0. O Boca Juniors é o segundo do grupo, com 1 ponto, o Benfica é o terceiro também com 1 ponto, o Auckland, obviamente, é o último colocado do grupo, e no grupo D, 3 pontos do Chelsea em primeiro, Flamengo em segundo também com 3 pontos, e a Esperança de Tunis com 0, e Los Angeles FC também com 0. Nesse momento, então, estaria se classificando o Flamengo que enfrenta e volta a campo aí no Super Mundial de Clubes na quinta-feira para enfrentar o Chelsea, o jogo mais difícil aí do grupo. Vamos ver aqui o que o Flamengo pode nos apresentar. Será que ele vai dar mais esperança pra gente? Será que ele vai fazer um grande jogo contra o Chelsea? Veremos. E aí, torcedor, concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários. E como eu disse anteriormente, não se esquece de fortalecer o meu trabalho curtindo, ativando as notificações, se inscrevendo aqui no canal, porque me ajuda demais. E, obviamente, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais que estarão aí no link da descrição, tanto o TikTok como o Instagram, onde a gente posta os principais conteúdos diariamente do mundo do futebol. É isso. Até uma próxima. Valeu e tchau.